Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias juntamente comigo. Eu não vou fugir, do tema, né? Mas eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 22. Lucas 22, a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Tem um recurso aqui do Data Show, né? Facilita bem, né? Não vai dar nem mesmo fazer aquela pergunta clássica que costumo fazer onde eu vou. Eu pergunto assim: quem não achou, diga, preciso manusear mais a minha Bíblia, né? Né? Quem tem dificuldade aí, né? Preciso manusear mais a minha Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, a última Páscoa. Amém, igreja? Glória a Deus. Chegada a hora, se pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice e havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de muitos de vós. Amém? Só até aqui. Vamos fazer uma oração? Quem vai orar comigo? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos lhe agradecer por esta oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos e bendizermos a Ti. Agora, Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra, e ouvir a Tua palavra é um privilégio. Pai, fala conosco, revela-se a mim e à Tua igreja, e certamente aquilo que eu não puder transmitir pela minha incapacidade humana, pelas minhas limitações, certamente o Espírito Santo falará melhor a cada coração aqui presente nesta noite, para a honra, glória e louvor do Teu santo, bendito e eterno nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Maravilha. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Jesus é bom e continua fazendo o que ninguém faz, né? Quando o pastor Manassés entrou em contato comigo e falou acerca do tema dos cultos de domingo, que apontam para o finalizar de mais um ano, eu fiquei entusiasmado. Eu gostei do tema. Eu não me acho uma pessoa importante, mas confesso aos irmãos que eu tenho certos hábitos e não participo de alguns eventos quando eu entendo que esses eventos não glorificam a Deus. Confesso aos irmãos, né? Poderia ter na disposição que eu tenho muito tempo para ir a muitos lugares, estar em muitos lugares, mas não vou, porque entendo que determinadas ações não promovem o Evangelho da forma como o Evangelho é. Costumo dizer, irmãos, que eu não sei falar nada ou pregar nada além do Evangelho, tá? Não sei fazer nada além do feijão com arroz, e costumo dizer que eu nunca comi nada fora do comum, nunca fui a nenhum grande restaurante, nunca fui ao Fazano, nunca fui ao Livorno, né? Se Deus me der a possibilidade, eu irei, mas até hoje o arroz e o feijão têm me sustentado. Então deu para entender o raciocínio. Não precisa inventar nada. O Evangelho é o Evangelho por si só.
O texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, na narrativa do evangelista Lucas, é um texto que nos traz algumas revelações surpreendentes acerca da pessoa de Jesus. Nós vemos aqui a celebração da última Páscoa de Jesus com os discípulos e a instituição da ceia. O que nós aprendemos desta relação de Jesus com os discípulos e o que ficou de ensinamento para nós que somos a igreja do Senhor? Irmãos, a expressão fazer isso em memória de mim, ou não deixem de fazer isso, ou continuem fazendo isso, lembrando-se a respeito de mim, ou da pessoa de Jesus, isso tem um peso de muita relevância. É como se Jesus dissesse para eles: olha, vocês não podem esquecer esses momentos em que nós estamos vivendo aqui. E em memória, para que vocês não esqueçam aquilo que a gente vai passar daqui em diante, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês precisam fazer isso em memória de mim. É como se Jesus dissesse: olha, vocês não podem se esquecer daquilo que eu irei fazer por vocês e pela humanidade. Uma nova aliança. Irmãos, quando Deus criou o mundo, e até chegarmos à mais perfeita aliança, que é a aliança com Cristo, Deus criou e formou, estabeleceu uma aliança, ou um concerto, com Adão lá no Jardim do Éden. Depois do dilúvio, uma aliança com Noé. Depois uma aliança com Abraão. Por consequência, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Muitas alianças, no Antigo Testamento. Daí a expressão de Jesus na noite em que celebra a ceia, dizendo, agora há um novo testamento, há uma nova aliança, firmada através do meu sangue, da minha vida, que será entregue a favor de todos vocês lá na cruz do Calvário. Era isso que Jesus estava dizendo. A aliança de Deus com Adão, lá no Jardim do Éden, foi maravilhosa, foi excelente. Mas apontava para algo perfeito, para algo insolúvel. Apontava para uma sombra futura de uma realidade que ainda estava por vir, mas que já era uma realidade. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que ainda antes da fundação do mundo, Deus já havia imolado o Cordeiro. Antes do mundo ser mundo, Deus já havia provido a nossa salvação, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aliança com Noé também foi maravilhosa, mas não se firmou. Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Mas a maior e mais importante de todas as alianças foram firmadas pelo próprio Deus com a humanidade. E João, o evangelista João, com riqueza de detalhes, eu costumo dizer que se a Bíblia fosse uma revista de escola bíblica dominical, o texto áureo da Bíblia seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente, se eu pudesse escolher a meu gosto e dissesse, tem um texto áureo para a Bíblia, eu escolheria João 3,16. Confesso aos irmãos. Olhando para esta aliança e para o personagem central da história, que é Jesus, a gente vai analisar alguns fatos importantes. A noite em que antecede, ou os momentos em que antecedem a traição, quando Judas já havia vendido e negociado a Cristo. Jesus nos dá alguns exemplos importantíssimos.
Jesus é a referência de como nós devemos agir e nos comportar como cristãos. Ele é o protótipo, ele é o exemplo a ser seguido. Sempre que eu converso com algum irmão em alguma dificuldade, alguém vem pedir algum tipo de aconselhamento, eu digo: se Jesus estivesse no seu lugar, o que Jesus faria? Aí a gente provoca uma reflexão na pessoa, e a pessoa vai entender e compreender que Jesus agiria da forma certa. Jesus agiria com amor. Não é isso? Jesus agiria com rancor. Certo? Jesus agiria com ódio. Ele pagaria o mal com mal. Jesus agiria com amor. E olhando para Jesus, Jesus é o personagem mais importante, mais emblemático que o mundo conheceu. Não existe nada na qual a gente possa dizer que existe um marco na humanidade a não ser Jesus. E olhando para ele, dizendo antes e depois. Se construíssemos uma galeria, e nessa galeria fôssemos homenagear os homens mais importantes, ou os líderes mais influentes na história da humanidade, e pintássemos quadro, ou fizessem como se faz muito por aí, estátuas de cera ou de bronze, bustos, certamente os personagens mais importantes da humanidade, eles não teriam um lugar ao lado de Jesus. Pode ter certeza disso, é verdade. Não há nada e nem ninguém que nós possamos comparar a Jesus. Não tem o rei do rock, Elvis Presley, não está nem no chinelo. Martin Luther King, um grande líder, para mim o maior líder que a humanidade conheceu, né? Humanamente falando. Não. Líderes religiosos como Gandhi. O mundo conheceu muitos homens influentes, muitos líderes, homens como Albert Einstein, homens importantes que contribuíram e muito para a humanidade, para a sociedade, mas ninguém jamais poderá ser comparado a Jesus. Jesus é único em sua essência, em sua maneira, em seu caráter, em sua maneira de ser e de viver. Jesus é único e não pode ser comparado a ninguém. Jesus é único. Quando Augusto Comte foi desenvolver a religiosidade, a questão do positivismo, ele chegou um dia de manhã no escritório em que ele trabalhava e conversou com um amigo evangélico e disse que iria criar uma religião que seria uma religião que seria maior do que o cristianismo, e ele, Augusto Comte, seria mais influente que Jesus. O amigo de Augusto Comte, amigo dele crente, salvo em Jesus, olhou para ele e disse: tudo bem, Augusto Comte, mas você precisa, pelo menos para empatar com Jesus, ter 3 requisitos básicos. Augusto Comte, no auge da sua arrogância e prepotência, olha para o amigo cristão e questiona, dizendo: o que é que eu preciso ter? O que é que Jesus tem que eu não tenho? Qual é a diferença? Ele diz: primeiro, você precisa ser nascido de uma mulher virgem. Você é Augusto Comte? Augusto Comte não. Segundo, você acha que você é capaz de realizar os milagres que Jesus realizou, dar vida aos mortos, dar vista aos cegos, dar saúde aos paralíticos, purificar leprosos? Você acha que você pode realizar os milagres e os feitos que Jesus realizou? Ou como chegar após 4 dias a um túmulo e dizer: Lázaro, sai para fora, como Jesus disse para Lázaro e Lázaro saiu para fora? Augusto Comte disse não. O amigo olhou para ele, então 2-0 para Jesus, Augusto. E qual é a próxima? Ele vai dizer, para encerrar: você conhece alguém que morreu e ressuscitou ao 3º dia?
Se você morrer hoje, Augusto Conte, daqui a 3 dias você vai se apresentar aqui no escritório para marcar o cartão de ponto? Certamente não. Jesus é único. Jesus é único. E na noite em que antecede, ou os momentos em que antecede, o momento em que Jesus seria entregue, Jesus nos dá algumas aulas, porque aquele que já havia o traído, estava sentado à mesa, estava posto à mesa. Se fosse qualquer um de nós, certamente, evitaria a proximidade de Judas, em um momento como esse. A gente ia procurar o outro lado da mesa, ou quem sabe dar um jeito de fazer com que ele não participasse de alguma forma, de alguma maneira, desde a maneira mais rude até a forma mais sutil e elegante possível. Mas Judas participa desse momento. E o interessante de tudo isso é que, sabendo de tudo, de toda a trama, conhecendo tudo, Jesus não se opõe àquilo que seria um cumprimento de uma profecia. Era necessário que aquilo se cumprisse, mas Jesus cumpre o seu papel. E o interessante é que não é apenas a questão da proximidade, é meter a mão no mesmo prato. Sabe o que é isso? De uma forma mais clara, é dividir o mesmo bife que está no prato. É dividir o mesmo omelete que está sobre o prato. É dividir a mesma pizza. É meter a mão na mesma pizza que você meteu no prato. Isso significa intimidade, proximidade. E Jesus poderia ter agido de uma forma diferente para com Judas, mas era necessário que tudo isso acontecesse. Para a ceia, eu olho para Jesus e pensando e refletindo acerca dos fatos aqui narrados pelo evangelista Lucas, e eu me impressiono ainda mais. Porque Jesus estava olhando para o benefício que ele iria produzir na humanidade, e não para as dificuldades e circunstâncias que estavam o levando àquele momento em que ele estava. Jesus é simplesmente, irmãos, extraordinário. Jesus é maravilhoso na forma de agir, na sua maneira de lidar e de tratar as questões. Precisamos aprender mais com o mestre acerca disso. Precisamos mais aprender com Cristo acerca disso. E lá está Jesus. E me chama a atenção porque, sabendo o que lhe esperava, Jesus, ao sentar-se à mesa, disse aos discípulos: desejei muito, desejei ansiosamente participar desta Páscoa convosco. Desejei muito este momento, porque isso já não mais acontecerá entre nós aqui, até que ela se cumpra no reino de Deus. Sabe o que é isso? É Jesus olhando para os discípulos dizendo: olha, não haverá mais uma nova oportunidade enquanto eu estiver aqui, porque a minha hora, o meu tempo se aproxima, e a gente já não vai mais poder ter tempo para sentar. Aquilo que era uma marca única de Jesus. E eu costumo dizer que milagres não me impressionam, porque eu sei que Deus realiza milagres. Não me impressiono com milagres. Acredito em milagres.
acreditam em milagres. Mas Jesus tinha, no seu caráter, na sua maneira de lidar, na sua vivência com os discípulos, características únicas. E aí a gente lembra dos discípulos no caminho de Emaús. Não é isso? Jesus se aproxima deles no caminho e diz: que conversa é essa que vocês conversam entre vocês? Eu posso participar do assunto, né? Vocês me permitem entrar na conversa com vocês? Pode, mas você não sabe o que aconteceu e tal, aquela coisa toda, e caminho. E aí vai ficando distante, vai acontecendo o pôr do sol, a noite vai chegando, a conversa ficou boa, ficou gostosa, e eles disseram: não, rapaz, você não pode continuar, porque certamente você vai encontrar algum ladrão, algum salteador aí pela frente. Entra, né? Repousa em nossa casa, fica com a gente. E o constrangeiro vai ficar, e ele entra. Caminharam todo o caminho. Jesus lhe dispôs as escrituras sagradas ao longo do caminho. Mas havia algo que era único na pessoa de Jesus, e que eles só entenderam e os olhos só se abriram quando no momento da refeição, no partir do pão, quando Jesus partiu o pão e deu graças, lhes abriram os olhos, e eles olharam para ele e disseram: é ele, porque ele já ressuscitou. Aleluia, não é comentário, não é conto de carochinha, é verdade, ele já ressuscitou e estava conosco, caminhou conosco durante a jornada até Emaús. Entrou em nossa casa, partiu o pão conosco, e nós não percebemos que ao longo do caminho, quando ele falava, o nosso coração ardia. Caminhar com Jesus é essa experiência, é a palavra continuar nos envolvendo, é a palavra continuar causando em nós reflexão, é a palavra continuar agindo em nossas vidas, e o nosso coração a se aquecer, o nosso coração arder e se alegrar por receber a palavra de vida, que é a palavra de Cristo direcionada aos nossos corações. Aí eles disseram: olha, ardia o nosso coração quando ao longo do caminho ele falava acerca de tudo que era necessário ter acontecido e que era necessário ter se cumprido. Ao participar da ceia, aquele momento era único, e estrategicamente Jesus escolhe a última Páscoa para dizer para eles: a partir de agora, vocês não vão mais celebrar a saída dos vossos antepassados, dos vossos pais lá do deserto, não. Porque a partir de agora, vocês fazem parte de uma nova aliança. Não é mais maná, é pão da vida, aleluia. Não é mais água no deserto para matar a sede física, é a água da vida, aleluia, que vocês estão bebendo, que vocês beberam e que jorra para a vida eterna. Não é mais provisão física, não é mais provisão material, é provisão espiritual, é algo eterno, é uma aliança incorruptível, é uma aliança insolúvel, é uma aliança que ninguém poderá quebrá-la, é a mais perfeita aliança que o Pai tem para com a humanidade, através da minha vida. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: a Páscoa agora vai fazer parte do passado de vocês. Fica como herança cultural, religiosa, mas a verdadeira Páscoa de vocês, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: eu sou a Páscoa de vocês a partir de hoje. Jesus é a nossa Páscoa, aleluia. Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso tudo, e sem Ele nós não somos nada. O partir do pão, fazer isso em memória de mim. O sofrimento, Jesus sofreu. A traição de Judas, quando Jesus é levado preso, não é a questão ou o fato, simples fato de Jesus ter sido levado preso,
Será que de fato a forma e a maneira como Jesus foi conduzido e levado ao madeiro o incomodava? Jesus é o único ser sobre a face da terra que nasceu sabendo qual era o seu propósito. Houve uma entrega. O sofrimento era apenas uma questão que fazia parte de todos os ritos. Houve uma entrega. Não é que Jesus foi forçado a isso. Porque quando Pedro puxa a espada da bainha e corta a orelha do soldado Malco, Jesus disse: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Ele enviaria legiões de anjos. E nada disso aqui aconteceria. Ele se entregou. Houve uma entrega. Ele se deu, ele se doou. E o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, tem razão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Evangelho se traduzindo de uma forma simples, clara e objetiva é: Deus é amor. Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Boa notícia é que Deus é amor. E Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, não apenas isso. E aí a gente se pega muitas das vezes pensando, e ontem eu me peguei pensando. Aí eu digo: puxa vida, o que o Senhor viu em mim? Você já se pegou pensando assim já? Ao ponto de dizer: puxa vida, o que é que Deus viu em mim? Cego, era a condição que nós estávamos, é isso? Cego, miserável, nu. Não é isso? Eu não sei o que ele viu, mas eu sei o que ele fez. Nós não sabemos o que ele viu, mas nós sabemos o que ele fez. Porque éramos cegos e ele nos deu vista. Estávamos nus e ele nos vestiu com a sua graça. Éramos pobres, éramos miseráveis, estávamos perdidos, estávamos mortos e ele nos deu vida. É difícil entender e compreender e assimilar a forma e a maneira como Deus nos ama. E aí entra a questão voltada para atributos de Deus, né? Que são atributos incomunicáveis. E o amor de Deus é algo que a gente não consegue mensurar. Se você pegar uma balança, por mais que essa balança tenha capacidade de pesar algum tipo de produto, e se o amor de Deus nós pudéssemos pesar em uma balança, jamais existirá no mundo uma balança na qual a gente possa pesar o amor de Deus. Hoje é muito comum na construção civil, não é isso? Essas trenas digitais, né? Medição digital. O cara aperta aqui, vai um ponto vermelho lá onde Judas perdeu as botas. Se pudéssemos medir o amor de Deus, não existiriam recursos, cientificamente falando, para que a gente pudesse medir o amor de Deus. Qual a altura, largura, profundidade ou peso. E engraçado que a gente não compreende, mas aquilo que é nos revelado, nos é dado como amor de Deus, é o suficiente para que a gente possa acreditar que Ele nos ama e isso nos basta. Glória a Deus. Ele nos ama e isso nos basta. Houve uma entrega de sacrifício. Ele se entregou por todos nós. Mas houve um resultado. Hoje nós somos salvos em Cristo.
fazer isso em memória de mim. Vocês não podem esquecer da obra redentora, da obra realizada no Calvário, do sacrifício vicário. Vocês não podem esquecer que Jesus assumiu o nosso lugar. Ele assumiu o meu lugar, Ele assumiu o teu lugar. Aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. Mas Ele assumiu o nosso lugar. Eu costumo dizer, e quando eu me converti, quando a gente é novo convertido, né? Puxa vida. E os cultos de ceia eram cultos pesados. E a gente ia para a ceia para confessar pecado. Com o tempo a gente cresce, a gente amadurece. Não é isso? Né? Aquele que em nós começou a boa obra vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando na caminhada. E a gente percebe que um momento como esse é um momento de celebração, não é um momento de tristeza. Que a gente precisa trazer à memória quem nós éramos e quem nós somos hoje. E aqui nós celebramos a vida. Claro, há o sentimento, porque alguém assumiu a nossa culpa, alguém assumiu o nosso lugar, alguém foi humilhado, alguém foi torturado, alguém morreu da forma mais perversa e mais cruel possível que alguém poderia morrer naquela época, como condenação de cruz. Mas havia um propósito, e o propósito era nos dar vida eterna, o propósito era nos dar salvação. Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com muito amor com que nos amou, nos deu vida. Deus nos deu vida. Deus me deu vida, Deus te deu vida. Hoje nós temos vida em Cristo. Temos uma nova vida, desfrutamos de uma nova vida. Há em nós uma viva esperança. E aí quando Jesus vem e diz: olha, fazer isso até que eu venha. Ou seja, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia e comerem em memória de mim, vocês estão dizendo: olha, estamos anunciando a sua vinda. Sabe o que é isso? É a gente olhar para todo aquele cenário, para toda a história que envolve Jesus e o nosso plano de salvação, consumado em Cristo na cruz do Calvário, e a gente não esquecer que Ele passou por todas essas etapas. E que quando Ele disse para os discípulos que era necessário que Ele padecesse, fosse entregue em Jerusalém, e percebeu que eles estavam tristes, Ele olhou para eles lá em João 14 e disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, mas há lugar para vocês. Então não se entristeçam, porque para onde eu for, eu irei e voltarei para vós, para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo. Perceberam o texto que a gente leu? Já não mais beberei do fruto dessa vida, até que ela se cumpra no reino de Deus. E eu acredito, pastor Manassés, eu acredito, pastores, irmãos, igreja aqui presente, que Jesus está desejoso, que Jesus está ansioso, como estava ansioso na Páscoa, para no grande dia do arrebatamento, receber a igreja, recebermos nós que somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e celebrar a ceia e as bodas do Cordeiro, lá no céu, lá na glória. Jesus está ansioso, igreja. Certamente Ele está ansioso. Jesus quer ver todos nós lá no céu. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Que Ele quer me ver lá, pastor Manassés. Que esse é o desejo de Jesus, me ver lá.